Olá pessoas, Rafael Lima aqui, cofundador Garage27, artista 3D, programador, game designer nas horas vagas, atualmente Tech Arts na Webcore. E, é óbvio, eu vim aqui para falar de Unreal, eu vim falar de Unreal 5. Que tempo bom pra gente existir, pessoas, que tempo maravilhoso pra gente ser game dev. Então, obviamente vocês já devem saber da notícia, devem estar aí se informando já, ter lido, talvez até colocado a mão na massa aí um pouquinho. Então eu vou trazer aqui um pouquinho da minha visão, o quanto que eu acho que isso vai influenciar em termos de indústria, de mercado, e um pouquinho mais aprofundado em algumas tecnologias. Eu sei que é muito novo tudo, então muita coisa deve mudar, e eu também, comecei a mexer essa semana, então não tem tanto conteúdo assim para ser explorado. Mas antes de vir fazer esse vídeo, eu gastei algumas horas aí estudando as diferenças e novidades do Unreal 5 para a gente poder ter um papo um pouco mais profissional a respeito, não só o React. Então vamos lá, antes de mais nada, eu queria compartilhar aqui o Release Notes, né? Pra gente poder apontar aqui diretamente o que eles dizem que tem, aí a gente abre a engine e dá uma discutida em cima, beleza? Antes disso aqui também, só pra avisar, eu acredito que isso aqui vão sair em 3 vídeos mais ou menos, um geral e pra gente falar de uma parte e outros 2 separados pra falar um pouco mais aprofundado de outras. Vamos lá. Então, obviamente, sair uma engine nova é um passo enorme. Minha sensação como dev é que não é uma engine nova, que é tipo uma versão do Unreal 4 super boost, assim, tipo como se tivesse tido 4, 5 atualizações na cacetada só. Não pelo número de features, mas pela qualidade dos features e das mudanças, beleza? Então, o primeiro e mais óbvio é o look total aqui, né, como que mudou a interface da engine. Bom, isso aqui é cosmético, mas influencia bastante o nosso dia a dia, né, arrastando coisas e movendo. E tiveram algumas coisas que eu achei super animal, assim, tá? A maioria delas, ok, é mais bonito, tem mais espaço na tela, o que é bom, mas outras coisas, como o Content Browser ele virar um atalho, né, que é o Ctrl Espaço agora, ele abre aqui, eu achei mágico. E não porque ele abre aqui, mas porque ele abre em qualquer lugar. Então se eu tiver um material aqui, eu estiver editando ele, em vez de eu ter que buscar no Content Browser, se eu apertar Ctrl Espaço aqui, ele aparece aqui. Então, o lance de ficar buscando assets, né, facilita um bocado, beleza? Além disso, como vocês podem ver, eu já comecei a customizar a minha interface aqui, mas poder colocar alguns painéis aqui no sidebar também ajuda muito, por uma questão de espaço de tela, né, o quanto que a gente está utilizando de tudo, e obviamente, né, coordenar um pouco as coisas assim fica um pouco mais fácil, pelo menos na minha opinião, tá? Principalmente quando painéis que a gente não utiliza o tempo todo, mas é legal ter ele à mão. Esse aqui, o Place Actors, é um deles. Ele não é nem necessário, na verdade você pode usar o Create agora, né, e já tinha outras formas de fazer, mas eu acho ele bem organizadinho, eu acho fácil de utilizar ele. É o mesmo que já existia no Unreal 4, salvo ícones diferentes, claro, mas o fato dele estar aqui quietinho agora, não ocupando aqui 1/3 da minha tela, putz, ajuda bastante. Beleza. O que mais tem de interessante aqui, ó? Em termos de visual, sinceramente, melhorou, mas eu não acho que é um grande salto, mas tem algumas pequenas qualidades de vida que mudaram aqui que eu acho legal apontar. Primeiro, o console command ele aparece aqui embaixo agora o tempo todo. Então muito mais fácil ficar procurando o output log ou dando play para utilizar algumas coisas. Ele está sempre aqui, então ajuda bastante isso. E a segunda parte, que pouca gente vem comentando, mas aqui agora, enquanto ele compila shaders e coisas, ele primeiro mostra o que ele está fazendo, quantos shaders, quais, e se ele está fazendo textura ou outra coisa. E o principal, ele não trava mais a engine enquanto compila shaders. Então dá pra gente continuar trabalhando enquanto compila shaders, que pra quem usa Unreal, tá ligado que é uma parada que acontece muito. E, bom, certo, tem que compilar o negócio eventualmente. Mas, agora ele não atrapalha a gente trabalhar, o que é maravilhoso. Isso aqui é tipo uma diferença, na minha opinião, homérica e pouquíssimo comentada, beleza? Bom, essa aqui é a parte simples, fácil, né? Vamos lá, vamos para frente. Tiveram 3, na verdade, grandes features de rendering. O Nanite, né, que é sobre meshes, o Lumen sobre iluminação e um Super Samples da própria Epic, né, do próprio Unreal. Vamos lá, deixa eu deixar algumas coisinhas super claras aqui. Então, eu vou falar nesse vídeo sobre o Nanite, vou deixar o Lumen separado, porque ele tem mais coisa para ser discutido, algumas coisas diferentes aí no jeito de trabalhar e uma discussão maior, beleza? E um pequeno detalhe é o Super Sampling, que... tem esse lance aqui também do Virtual Shadows de sombra, né? Mas eu vou falar junto com o Lumen, porque não falando luz e sombra. Mas o Temporal Super Resolution deles, que parece animal, não funciona pra mim. Eu não sei se tem a ver com driver de placa de vídeo, qual é que é, mas toda vez que eu tento usar ele, ele crasha. Não sei, não entendi. Então eu venho desligando ele. Mas, ei, é um Early Access, é óbvio que vão ter coisas melhorando, né, com o tempo e daí pra frente, né?
é muito mais do que óbvio, é um Early Access, não é nem um beta, ok? Então, né, saibam disso. Vamos lá, pra gente exemplificar o Nanite em toda a sua glória, eu peguei o tech demo deles, tá? Lembra, apesar do tech demo estar aqui ó, com essa especificação absurda pra gente BR, né, em termos de processamento, ele é um tech demo, ele é feito para pôr a tecnologia no limite, para experimentar ela no talo, ok? Então, se você fizesse uma coisa muito pequena, você não ia estar experimentando a tecnologia no seu máximo, beleza? Eu vou abrir aqui um mapinha do nosso Ancient. Ó, o resto é tudo bem parecido, então não vou nem perder muito tempo. Só para deixar claro, eu vou estar cortando alguns pedacinhos do loading, porque eu estou usando esse demo num HD de disco, né, mecânico, então ele é bem mais lerdo do que a expectativa. Eu ainda estou gravando vídeo e tem outras coisas aqui abertas que eu não posso fechar, então vai demorar um pouquinho mais, tá? E é porque ele tem 100 GB também, então 100 GB no HD mecânico leva um tempinho para fazer qualquer coisa, beleza? Só avisando aí. Beleza, com o mapa aberto aqui a gente pode ter uma visão animal já de como está sendo e como vem a próxima geração efetivamente de jogos e tecnologia, tá? Isso é uma coisa que é legal, que eu achava bacana já dizer logo no primeiro vídeo. Isso aqui é tecnologia para a próxima geração, ok? Então, lança a tecnologia hoje, como Early Access, aí os desenvolvedores vão aprendendo, enquanto começam de repente a produzir algum jogo, para daqui a 1 ano, 2, começar a lançar algum jogo para isso. Isso se a tecnologia amadurecer de acordo com o expectativo, mas pode ser que demore um pouquinho mais. Então, se você tá aí, BR, falando, puta, mas o meu PC não vai rodar isso nunca, jamais, não sei o que lá, talvez para a próxima geração, não. Mas pensa, é um hardware do futuro que a gente está preparando, beleza? Isso aqui também é pensado AAA, grande, né? Mas você ainda pode produzir jogos menores aqui, sem escalas, né, mundiais aqui, sem assets de milhões e milhões de polígonos a troco de, sei lá, ficar bonito. Beleza? Vamos lá, mas aqui a gente pode dar uma olhada no Nanite em ação e o que está acontecendo aqui efetivamente. Tá? Todos esses assets aqui, eles já tem lá na biblioteca do Quixel, o que é bacana, porque vocês podem pegar vocês mesmos e experimentarem. E a grande mágica disso aqui é... Aparentemente ele não carregou bonitinho, mas ele tem tipo, milhões e milhões de polígonos aqui na tela ao mesmo tempo. Tá? O Nanite ele permite aqui, ó, no Nanite Visualization, uma visualização separada aqui de cada forma que a gente vai ter aqui para avaliar ele, tá? Eu vou deixar aqui os triângulos, só para vocês verem. Ele vai manter, ó, os triângulos. Esse é o número de triângulos que tem propriamente. Cada cor é um triângulo, tá? E à medida que a gente se aproxima, tá vendo? Da mesh, ele vai gerando os novos triângulos. Ou seja, ele faz mais ou menos o que o sistema de LOD já fazia, né? Que era criar uma versão, né? Ou ter uma versão reduzida da sua malha e trocando à medida que vai chegando próximo ou longe da tela, né? Ou aparecendo ou saindo da tela. Bom, a grande bruxaria disso aqui é que isso aqui agora está acontecendo em tempo real e não necessariamente você tem que criar o LOD ou preparar isso. Acontece de forma automática. E isso é semi-milagroso, porque ele tira uma dor de cabeça da produção, né, do desenvolvimento homérica, que é a nossa preocupação com a performance, ou pelo menos parte dela, né, não inteira, em relação ao número de polígonos. Mágico. Ok? Ele, como eu disse, ele vai funcionar que nem o LOD, que nele já existia, então você pode ver que ele tem aqui ainda clusters, né? Ele ainda tem Material IDs, ó, ele separa em outras partes, tá vendo? Ó, ele não resolve tudo só por polígono. Beleza? E como que a gente faz? Como que a gente importa um asset? Como que a gente transforma um asset desse em Nanite ou não? Na verdade é bem simples. No momento de importar, ele já tem um checkbox para isso, mas se você quiser importar ele com 1 milhão de polígonos e depois converter, você pode a qualquer momento, ó, no botão direito, Ih, esse aqui não aparece. Mas normalmente aqui, pelo menos no projeto limpo, tá, do Unreal 5, ele tem aqui um botão de Nanite, né, onde você converte... porque isso aqui é uma blueprint, gênio. Deixa eu pegar uma static mesh aqui, né, senão não vai dar certo. Vamos lá, content, vamos filtrar por static mesh, e eu vou pegar qualquer uma aqui, ó, botão direito, ele tem, ó, Nanite, habilita e desabilita. Beleza? Simples assim, de repente você ganha 1 milhão de performance. Vou fazer uma demonstraçãozinha simples e direta aqui, até para a gente experimentar e discutir algumas coisas, beleza? Então vou dar uma pausa aqui e vou abrir um outro projeto. Beleza, abri um projeto novo aqui utilizando o Unreal 5, beleza? Zero segredos, eu só criei um third person aqui limpo, tá? Porque senão o meu PC provavelmente ia ficar chorando, travando o vídeo ou coisa assim, beleza? Então eu deixei ele limpo. E vamos lá. Para a gente demonstrar a utilização do Nanite, um pouco do sucesso, o quão
bom ele é, ou quão bem ele funciona, tá? Eu vou pegar um dos assets da Quixel mesmo, tá? Então eles deixaram aqui agora, Quixel direto, o que é bacana, mas tem que admitir que é meio chato ficar fazendo login em cada projeto. Às vezes você fecha, abre, ele pede o login de novo. E a integração ainda com o Mixer e com o próprio Bridge como um aplicativo separado não tá boa. Pelo menos ele não entendeu a biblioteca até onde eu tô mexendo, né? A mesma biblioteca, apesar de estar na mesma pasta. Então, sei lá, óbvio que eles vão mexer isso, corrigir ou melhorar. Tem tempo ainda, mas só para deixar o alerta, beleza? Então, vamos lá. Bom, eu já tenho aqui baixado, né, alguns assets, se ele me permitir, né, local, 3D Assets. E eu peguei esse cara aqui, ó, em especial, porque ele é ridiculamente pesado, tá? Vamos mandar ele aqui pro projeto. E pra gente experimentar isso de verdade, eu vou deixar o meu FPS à mostra aqui o tempo todo. E aí vocês vão julgando, beleza? Ó, ele já tá em 70 aqui, vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas há motivos, beleza? Além de eu estar gravando isso. Então ele tá aqui, ó, esse campeão aqui, ele tem mais ou menos 1 milhão de polígonos, o que em termos de jogo é meio ridiculamente pesado, tá? E eu vou simplesmente, ó, eu só importei, eu não transformei ele em Nanite, tá? Eu só vou arrastando ele pra cá. Eu vou deixar ele num tamanho razoável aqui, senão a gente nem vê, ó. O FPS tá em 60 agora, e toda vez que eu duplicar ele, ó, você vai ver uma queda relativamente considerável para um único asset, né? Isso é natural no sistema antigo, porque a gente está falando de mais polígonos para ele calcular, né? E o PC começa a sofrer. E a mágica vem, a partir do momento que eu converto esse asset para Nanite, vocês podem ver, ó, que o meu FPS voltou ao original, zero problemas. E agora, se a gente quisesse, né, pirar na batatinha aqui, ó, e sair duplicando 1 milhão de vezes isso aqui, não é que ele não vai sofrer queda de FPS, beleza? Ele vai, mas vai demorar muito mais. E eu posso estar errado, mas eu acredito que o draw call, agora o número de objetos passa a ser um problema mais pertinente do que o número de polígonos. Não que já não fosse, né, mas mais ainda. Beleza? Então, mágica, bruxaria, certo? Legal, lindo, maravilhoso. E aí? Né, o que vem com isso? Quais são os problemas? O que muda na nossa vida como desenvolvedor, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que o Nanite ele é uma tecnologia em desenvolvimento, então tem várias coisas que não funcionam com ela e algumas regras efetivas para ela funcionar. Primeiro, o Nanite ele é pensado para fazer malhas completamente estáticas. Completamente? Não, você pode animar ela, mas você não pode deformar ela, beleza? Então, se você tem um personagem, não funciona nele. Se você tem algum material que ia fazer alguma ondulação ali nele usando os polígonos, não vai funcionar. Então, displacement... Na verdade, displacement quase que não precisa, a não ser para efeito especial. E aí ele não funciona com o Nanite, tá? E aí tem uma listinha de coisas que não funcionam. Algumas estão nos planos deles de passar a funcionar, mas ainda não funcionam. Então vamos lá. Primeiro, não funciona com transparência e máscara de opacidade. Então, para planta, caso você esteja utilizando uma mesh, né, com um mapinha ali de transparência, também não vai funcionar. Embora esse esteja no plano da Epic de colocar para funcionar, tanto a transparência quanto a máscara. Ele, obviamente, não funciona para deformação de malha, que é o propósito dele. Two-Sided Material, aquele que renderiza dos dois lados da face, também não está funcionando. Não sei se está no plano deles. Obviamente, não pode com Morpher. Em SP-Line, se você vai criar uma ferramentinha, tipo uma cerca ou coisa assim, o Nanite também não funciona. E ele aparece, na verdade, sem shader. Eu não sei se tem a ver com o cálculo ou se é, tipo... não sei. Mas não funciona, ok? Ele não dá pra gente utilizar as técnicas que usam Custom Def, usando o Nanite. Isso provavelmente porque ele cria instâncias do mesmo objeto várias vezes, então para economizar memória, e aí acaba tirando o nosso poder de controlar de forma única algumas pequenas propriedades. Essa é uma delas. Igualmente a isso, o Vertex Painting ele não funciona da mesma forma. A gente não consegue fazer asset por asset uma técnica, um material diferente com o Vertex Painting. Ele meio que funciona, pelo que eu entendi, por instância. Então se fizer uma, ele vai pegar todas as instâncias daquele objeto, ok? Que, novamente, bom e ruim, muda um pouco o pipeline, né, o jeito de pensar, mas pelo tamanho da vantagem é uma decisão bem fácil. O que mais? Ele não funciona com o Forward Rendering, esperado, né, porque é uma forma de render mais econômica. Ele não funciona no momento com Split Screen e VR, que é basicamente Split Screen, um para cada olho. Diz a lenda também que eles vão resolver isso, né? Provavelmente tem a ver com o cálculo que eles fazem para fazer o LOD baseado na câmera, e você tem duas câmeras, o negócio é um pouco diferente, né?
Não funciona com Light Channels por enquanto também, então se você estiver planejando criar uma iluminação super complexa, que você vai ter canais de iluminação para poder criar alguma coisa nesse sentido, ou alguma coisa meio cartoon que tem iluminação específica, não vai funcionar o Nanite, beleza? Pelo menos não com os canais, provavelmente ele vai pegar tudo, ok? Não funciona com o MSAA para anti-aliasing, tá? Não sei porquê, não sei nem se vai funcionar, mas por enquanto não funciona. E tá bom, né? Essas são as limitações. E legal, existem limitações, o que torna a ferramenta não completamente obliterou, né, o que existia antes. A gente ainda vai ter o nosso pipeline antigo de match, retopo ainda para personagem, muita coisa, pelo menos por enquanto. E então, o que isso muda efetivamente pra gente, desenvolvedor? E aí que vem uma das paradas que a Unreal 5, na minha opinião, está sendo magnífico. Ela tem muitas ferramentas que salvam o desenvolvedor. Por mais que seja incrível a gente ver, e é incrível, e é maravilhoso você ver um jogo com tanto detalhe, com tanta qualidade, o que pra mim é muito mais revolucionário é o quanto tempo você vai gastar numa produção. Né? Porque boa parte de uma produção de jogo, pelo menos das que funcionam direito, ele tem sei lá, 40% do processo montado pensando em performance. Justamente criar versões mais econômicas do modelo, criar uma retopologia para aquilo, preparar canais e mapas de textura, e tudo isso começa a ficar meio desnecessário, pelo menos para parte do cenário, ou boa parte do cenário, ou muita parte do cenário, alguns itens, né? Por exemplo, no próprio no demo deles, né, o robô é feito todo com peças de nanite, porque ele é um robô, não há deformação da malha, então você pode utilizar o nanite. O que é fantástico, porque a partir daí a gente não está em questão só de, ok, tirei um tempo de produção lá do final do jogo, em termos de performance, legal. Eu não tenho que me preocupar com polígonos, legal. Agora, muito mais legal do que isso é o pipeline de 3D, né, de quando você cria um objeto, uma malha, até ele botar no jogo, ele foi reduzido para esse tipo de asset, por enquanto, em 40%. Acho que é 40%. Come quase a metade. Então, produção de jogos passa a ser uma coisa muito mais barata, mais rápida, que é benefício para exatamente todo mundo sem exceção, ok? Então, isso é uma das coisas que eu acho fantásticas que o Nanite provavelmente vai trazer aí para a indústria. Lógico, é uma tecnologia em processo, em desenvolvimento, ela tem um custo, um peso, tem um jeito de se fazer as coisas para isso funcionar direito, mas tem, poxa, 40% do tempo de produção para ter uma qualidade melhor é fantástico. Beleza? Bom, antes de eu fechar aqui nesse vídeo, para eu passar para o próximo, eu queria deixar só um feedback meu pessoal, tá? Utilizando a minha máquina aqui, experimentando todas as tecnologias juntas, eu tô vendo um caminho que tá meio que seguindo a indústria, que é jogar esses problemas de performance para a engine, pelo menos a Unreal tá abraçando isso, e deixar a gente como desenvolvedor muito mais livre para criação. Eu acho isso mágico, porque é bem difícil você resolver o lado deles, e isso reflete diretamente em FPS. Quando você usa as 3 tecnologias novas, ou 2 no meu caso, porque o Super Simple não funciona, basicamente ele cropa, né, o meu frame rate vai lá para baixo, vai tipo uns 60, 45, dependendo da cena, mas ele também é muito difícil de abaixar disso, então à medida que eu continuo pondo objetos e novas luzes, ele vai baixando, mas é muito devagar, muito sutil, e eu tenho que dar uma pelada assim para ele baixar de 30 FPS, por exemplo, eu tenho que estar claramente exagerando em coisas. Isso é mais ou menos o que o Virtual Texturing já fazia, né, pra gente em termos de FPS, então eu tô vendo uma tendência do mercado de transformar isso aí, né, um problema de back-end, e pra gente como desenvolvedor simplesmente bota lá o asset em toda a sua glória e a engine que se vire pra resolver a parte de performance, beleza? Bom, então para não esticar muito, eu vou parar aqui e vão ter ainda mais 2 vídeos pra gente falar de novos features de Unreal. Valeus, falou!